Olá pessoal, tudo bom? A gente vai dividir esse tema de aula, as características, aplicações e processamento dos polímeros, que corresponde ao capítulo 15 do Callister, feito pela Luana, pelo Matheus Frank e por mim. A gente vai dividir em 3 aulas, porque a gente acha mais didático assim, até porque cada um vai falar um tema diferente e é bem extenso, né? Então a gente vai dividir em 3 aulas. A primeira aula sou eu que vou dar, que vai ser sobre um dos temas que eu vou apresentar para vocês. Vai ser o comportamento mecânico dos polímeros. Então vamos começar. Bom, comportamento, tensão, deformação. Em sua maioria, os polímeros são altamente sensíveis à taxa de deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente. Essa natureza química no ambiente seria a presença de água, oxigênio e algum solvente orgânico. São encontrados 3 tipos de componentes de comportamentos plásticos: um comportamento frágil, comportamento plástico e um comportamento elástico, cada um com suas características. Por exemplo, comportamento frágil é de um polímero que ele fratura quando se deforma elasticamente, aqui representado pela letra A, né? Que ele se deforma já na parte elástica, ele não chega nem a fazer uma deformação plástica, né? Bom, os plásticos, que eles são semelhantes aos metais, que a gente já estudou, né? Que sofre a deformação elástica, tem aqui o escoamento e depois a deformação plástica até se fraturar. E os elásticos, que é representado aqui pela letra C, que são típicos de comportamentos típicos de borracha. São os chamados elastômeros, né? Bom, algumas coisas influenciam esse comportamento tensão-deformação, mas uma delas que vale bastante citar e é bem importante, faz muita mudança aqui quando se analisa o gráfico, é a influência da temperatura. Vamos analisar o aumento da temperatura, né? Que com o aumento da temperatura nos polímeros, ele faz uma redução no módulo da elasticidade. Então podemos ver aqui que o módulo da elasticidade reduz, redução no limite de resistência à tração e aumento da ductibilidade. Aqui, ó, ductibilidade aumenta, né? E aqui, né, o gráfico representando isso, onde um mesmo material em várias temperaturas diferentes, aumentando as características que mudam dele, no gráfico tensão-deformação. Bom, a deformação macroscópica do corpo de prova é semelhante ao metal dúctil. Esse aqui é mais para representar mesmo, para o pessoal ter uma noção, para a gente ter uma noção que isso aqui no caso é uma representação de um polímero semicristalino, né? E o corpo de prova dele. Pode ver que é bem semelhante a um metal, bem semelhante a um metal mesmo, que a gente havia estudado já, aqui forma um pescoçamento, e um pescoçamento e a tensão se intensifica nessa área, né? Bom, deformação viscoelástica. O que é isso? Um polímero amorfo, ele pode se comportar como um vidro sólido ou líquido, um líquido viscoso. Um polímero ele se comporta como vidro em uma temperatura baixa. E um sólido, com características de borracha, um elastômero, em temperaturas intermediárias. E conforme a temperatura aumenta, ele se comporta como um líquido viscoso. O comportamento viscoelástico ele é um intermediário entre o comportamento totalmente elástico e o totalmente viscoso, representado aqui nesse gráfico.
eu explicitei aqui no gráfico da deformação tempo, é mostrado que o viscoelástico, que é essa corzinha aqui, o gráfico C, ele é o intermediário entre os extremos dos dois, do elástico e do viscoso. A representação aqui do gráfico A é da carga. Pode ver que é uma carga abrupta e constante, né? Ela chegou num nível constante. O que acontece no elástico? Assim como eu vou mostrar posteriormente, no comportamento totalmente elástico, tem a aplicação de carga. E logo que acaba a aplicação da carga, a deformação ela volta ao seu estado original, né? Não havendo deformação plástica. Enquanto no totalmente viscoso, há uma deformação, sim, plástica. E, né, como o viscoelástico é o intermediário dos dois, aqui quando se aplica a força, vai subindo a deformação elástica para chegar no nível plástico, né? Elástico passa para o plástico e aí ele para. Bom, o que é o módulo de relaxação? O módulo de relaxação é um método para caracterizar o comportamento viscoelástico. Ele é um modo de elasticidade que depende do tempo, né? E como que ele é feito? Pega uma amostra, né? Que ela é deformada num nível baixo, ou seja, é aplicada uma força baixa, com temperatura constante e com tensão em função do tempo, certo? A tensão ela tende a diminuir com o tempo devido ao processo molecular de relaxação. Aqui eu coloquei uma observação que é referente a esse gráfico, que é muito legal de se observar, que a magnitude do módulo de relaxação ela é sensível à temperatura, ou seja, temperaturas diferentes equivalem a comportamentos diferentes. Exemplo, há uma temperatura aqui de 100 graus, como mostra no gráfico. Dependendo da quantidade do módulo de relaxação, né, da intensidade, perdão, ele vai ter um comportamento totalmente diferente. Aqui, no exemplo dos 100 graus, passando de um comportamento viscoso, que a gente viu aqui anteriormente, um comportamento borrachoso, depois vítreo. Essas, né, que são uns comportamentos viscoelásticos diferentes. A fratura de polímeros. Como ocorre essa fratura? Os polímeros, eles, de modo geral, né, apresentam baixa resistência a fraturas se comparados com metais ou cerâmicas, né? Isso a gente já estudou anteriormente. As trincas, que são as rachaduras mesmo, né? Elas se formam onde há tensão localizada, riscos, entalhes, defeitos, né? Deformações de modo geral. E a tensão ela é amplificada nessas áreas. Aqui, como pode ver, ela se amplifica e se propaga, né? Vai se propagando. Especificamente para os termoplásticos, são possíveis tanto fraturas frágeis quanto fraturas dúcteis. E eles apresentam uma transição dúctil-frágil. O processo de formação de trincas são precedidos por fibrilação. O que é fibrilação? É a região com deformação localizada e presença de microvazios. Aqui, ó, são os microvazios. E aqui as fibrilas. Né? E o processo de fibrilação é isso. O ocorrimento das trincas devido à presença de microvazios e fibrilas. As características mecânicas diversas sobre os polímeros, né? Que é resistência aos impactos, fadiga, resistência a rasgamentos e dureza. Resistência aos impactos, a resistência diminui com o aumento da temperatura, né? Como
podemos ver nesse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, a resistência diminui, porém deforma bastante. Uma fratura ela depende da temperatura, como citado aqui anteriormente, do tamanho da amostra, da taxa de deformação e do modo de aplicação da carga. Se é tração, compressão, cisalhamento, né? Se é unilateral, bilateral. A fadiga, que a gente já havia estudado já nos metais, né? Que é sob condições de carregamento cíclico. E uma observação pode ser feita é que esse carregamento cíclico ele pode causar um aquecimento no local, causando uma falha devido à temperatura e não à fadiga em si. Então, se a gente estiver fazendo um teste de fadiga, tem que tomar cuidado com esse aspecto, né? Porque senão ele vai acabar quebrando por conta da temperatura. Que aqui, ó, que é referente à resistência aos impactos, né? A resistência diminui com o aumento da temperatura. E, né, como já era de se esperar, a resistência à fadiga é muito menor se comparado aos metais e muito mais sensível à frequência de aplicação. Isso pode ser visto se a gente pegar uma colher de plástico, né, coisas de plástico, que se a gente ficar fazendo o movimento, né, cíclico, o movimento cíclico ele logo quebra, né? E essa resistência a rasgamentos e dureza, a resistência a rasgamentos é bem importante no contexto de embalagens plásticas. Por exemplo, embalagem de sabonete, né? E essa resistência é medida pela força que você aplica até rasgar. Bom, agora a segunda parte são os mecanismos de deformação e o aumento da resistência em polímeros. Bom, primeiro contextualizando, é importante ter esses conhecimentos, né, para conseguirmos modificar as características mecânicas dos polímeros, que é importante quando você quer trabalhar com certo tipo de indústria, fazendo certo tipo de material para certa finalidade. É importante, né, a gente conseguir modificar essas características. Os modelos de deformação de polímeros semicristalinos e elastoméricos merecem atenção, que são os quais o Callister aborda, né? E nos quais a gente vai estudar agora. Para os polímeros semicristalinos, a rigidez e a resistência dos mesmos são considerados importantes. Ou seja, tem que se levar em conta a resistência e a rigidez dos semicristalinos. Mecanismos de deformação elástica e plástica e métodos para enrijecer e aumentar a resistência serão os temas tratados. Já para os polímeros elastoméricos, que são os elastômeros, são tratados pelas suas propriedades elásticas em comum. E é importante estudar os mecanismos de deformação. Bom, a deformação nos semicristalinos. Isso, como já foi visto, né, no capítulo anterior do Callister, muitos polímeros semicristalinos apresentam estruturas esferolíticas, certo? As deformações serão em polímeros com esse tipo de estrutura. No caso, essas deformações serão estudadas e mostradas com polímeros semicristalinos que apresentam estrutura esferolítica. Bom, aqui eu achei mais fácil primeiro visualizar para depois entender o que está acontecendo. Bom, o primeiro estágio, né, da deformação dos semicristalinos é a deformação elástica e posterior a deformação plástica. A deformação elástica, como pode analisar aqui, né, a parte amorfa do polímero, ele se estica. Ele se estica em direção aonde está sendo aplicada a força.
E aqui a deformação plástica, que é a partir do estágio 3, onde eu vou explicar, continua, né, se esticando e eles tendem a seguir uma ordem, a ordem de aplicação da força, certo? Bom, tendo isso em mente, o que ocorre, né? Aqui a imagenzinha para a gente relembrar. Na deformação elástica, ela ocorre sob nível de tensão baixo e no estágio de 1 a 3, como mostrado, né, anteriormente. E o que ocorre? Ocorre um alongamento das moléculas nas cadeias amorfas, em direção à tensão aplicada. Simples assim. Agora, onde é mais complicado é na plástica, que ela ocorre a partir do estágio 3. Tanto cadeias de ligação amorfas quanto as lamelas, que são essas partezinhas aqui, são orientadas para o eixo de tração, né? Ou seja, elas são alongadas, quebradas, alongadas no eixo de tração. Sendo assim, uma boa deformação de tração produz uma estrutura altamente orientada, né? Como segue o exemplinho aqui, que é um processo chamado de estiramento. Ele é muito usado para melhorar propriedades mecânicas de fibras e filmes poliméricos. Aqui eu separei duas observações, que é bem importante quando se trata, né, de fazer o estiramento do polímero semicristalino, que é o seguinte: para grandes deformações, ou seja, deformações que apresentam forte tração, uma forte força, a estrutura esferulítica é destruída, né? E podendo ser até irreversível. Uma observação 2 é que se a deformação for interrompida a um certo ponto, né, e aquecida a temperatura próxima à difusão do material, o material se recristalizará, né? Então voltará à sua condição original. Bom, fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos polímeros semicristalinos, que são esses que nós estudamos agora há pouco. São eles os fatores: a temperatura e a taxa de deformação, a quantidade de ligações intermoleculares, referente aos entrelaçamentos de cadeias, a sua massa molar, o grau de cristalinidade, sua pré-deformação por estiramento e o tratamento térmico. Bom, a temperatura e a taxa de deformação, ela aumenta com o tempo. Conforme o aumento da temperatura ou a diminuição da taxa de deformação, há uma redução do módulo de tração e o limite de resistência. Ou seja, melhora a ductilidade, certo? Para a gente ver que a temperatura tem sido um fator bem importante e comum nos polímeros, né? Bom, a quantidade de ligações intermoleculares é referente ao entrelaçamento de cadeias, que quanto mais entrelaçado, né, mais difícil vai ser de se quebrar e tal. A sua massa molar, ela interfere no limite de resistência, que no caso, quando o limite de resistência aumenta, é porque houve um aumento, porque a massa molar aumentou. O grau de cristalinidade. O que seria isso? O que influencia isso? Influencia no módulo de tração e na resistência. Ou seja, conforme ao aumento do grau da cristalinidade, ao aumento do módulo de tração e de resistência. A pré-deformação por estiramento. Bom, a rigidez e a resistência são melhoradas pela deformação permanente, né? Como a gente viu aqui, que é por ser altamente orientado, né, por esse processo de estiramento, acaba aumentando a rigidez e a resistência, que dependendo do material que você for fazer é super importante, né? Sabe conhecer, ter o conhecimento de poder modificar os materiais para o fim do objeto. E por fim, o tratamento térmico,
que é bem comum, né, de se estudar nos outros materiais. Eles são feitos para polímeros não estirados, ou seja, não pode haver essa pré-deformação por estiramento, e tem que ser feitos por semicristalinos. O que ocorre, né, com o tratamento térmico? Aumenta-se a rigidez e a resistência do polímero, porém diminui a ductilidade, certo? Bom, agora nos elastômeros, são bem diferentes dos semicristalinos. Os elastômeros, eles têm uma característica mais marcante, que é a sua elasticidade. O que é isso? Que parece algo óbvio, né? Mas analisando, são polímeros que podem sofrer grandes deformações e que depois voltam às suas formas originais. Esse tipo de polímero apresentam ligações cruzadas e são amorfos quando sem tensão. Então, quando sem tensão, eles apresentam ligações cruzadas e são amorfos, certo? Mas com a aplicação de uma tensão, há o desenrolamento dessas ligações cruzadas e um alinhamento parcial das cadeias, que após retirar a força voltam a se enrolarem, como mostra aqui essa representação visual, né? Aqui, ó. Moléculas de cadeias poliméricas com ligações cruzadas em um estado isento de tensões, e o B é durante a deformação elástica em resposta à aplicação de uma tensão de tração, que no caso as ligações cruzadas são desenroladas e alinhadas. O processo de vulcanização. O que é isso? É um nome dado ao processo irreversível de formação das ligações cruzadas. É feito por meio de reações químicas. O que a vulcanização faz? Ela aumenta essas ligações, né, as ligações cruzadas, e melhoram o módulo de elasticidade e o limite de resistência dos elastômeros. Só uma observaçãozinha aqui que eu coloquei, que eu achei interessante, né, curiosidade, que os elastômeros à base de silicone são considerados materiais orgânicos, certo? Caso alguém se confunda aí, né, com látex e tal, são materiais orgânicos. Bom, esse gráfico aqui, tensão por deformação, mostra, né, um polímero vulcanizado e um polímero não vulcanizado. E a gente pode ver aqui que ele, né, aguenta muito mais deformação do que um não vulcanizado, que um alongamento de 600%. Ou seja, algo a se considerar, certo? Como eu disse anteriormente, algo a se considerar quando se leva em consideração, algo a considerar quando você precisa de certo material para determinada função. Aqui, como é o fim do primeiro vídeo, né? Coloquei aqui a bibliografia, que eu usei o Callister, da 8ª edição. E é referente ao capítulo 15. E agora vocês têm que assistir o vídeo 2. Bons estudos aí!